Bom dia a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Queria começar pedindo para você se inscrever no nosso canal, curtir, contemplar, essa nossa ministração. E o tema de hoje é não desobedecer a Deus. Ou então, queridos, nesse grande propósito de oração e jejum de 7 dias de santidade, buscar o Senhor. Amém? Que estaremos falando dos triunfos espirituais de Davi, que está em 2 Samuel 6 e 7. Amém, queridos? É um grande prazer poder estarmos juntos, ministrando, pregando e falando da palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, queridos, o nosso texto para meditarmos está em 2 Samuel 6, 3. Amém? Vamos ver o que diz aqui? Diz assim: puseram a arca, eles estavam transportando. Nesse triunfo espiritual, significa que Davi está levando para Jerusalém a arca. E como eles transportaram? No versículo 3 diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, ou seja, a carroça nova. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Olha o versículo 5, que legal. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão para a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, os bois tropeçaram, então a ira de Deus se acendeu sobre a vida dele e ele morreu ali. Mas o que nós queremos falar aqui, amanhã nós vamos falar sobre a ira de Deus, mas hoje nós vamos falar do desobedecer a Deus. Olha essa criança aí como é que tá. Você acha que ela está obedecendo os pais? Você acha que ela está fazendo alguma coisa que agrada aos pais? Com certeza não, né? Ou então um professor ou um instrutor ensinando ela alguma coisa e ela está se recusando a ouvir. Tudo bem, sem problema algum. Então, queridos, o meu papel aqui qual que é? Lembrar que a arca tinha uma maneira correta, né? Ontem nós falamos da disposição que Davi teve para levar a arca. E hoje nós estamos falando de não desobedecer a Deus e fazer conforme Deus pediu para que fosse feito. Em Números 7:9, olha o que diz Números 7:9. Mas os filhos de Coate nada deu. Portanto, seu cargo estava no santuário, que deveriam levar aos ombros, ou seja, a arca tinha umas varas, que está escrito em Números, Perdão, que está escrito em Êxodo 25, 13, 14, que tem as varas, que a arca era para carregar nos ombros, e não em um carro novo. E isso incitou a ira de Deus, porque o boi tropeçou e a arca ia cair. Agora, Uzá, há quem diga que ele foi um mártir, porque poderia ter caído a arca. Mas você acha que Deus precisa de alguém para defender Deus? Deus se defende por si próprio, E Davi deveria ter feito da maneira que Deus pediu para que fosse feito a Moisés. E Moisés deixou tudo relatado em Números e em Deuteronômios, E a arca deveria ser carregado pelos filhos de Coate e nos ombros, e não num carro novo, e não pelos filhos de Abinadab. Então, queridos, presta bem atenção. Para mim e você, cabe fazer o que Deus quer que nós façamos. Para mim e para você, cabe não desobedecer a Deus. Olha o que diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual que é a natureza terrena? Está escrito aqui, queridos. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Versículo 6.
por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí no versículo 7 diz que essas coisas erradas nós fazíamos no passado, mas hoje eu e você nós conhecemos a verdade. Por que continuar insistindo em um erro se nós sabemos que não é a vontade de Deus? Por que termos pecado de estimação em plena aflição, em plena pandemia, em plena vésperas da volta do Senhor? Né? Nós estamos vivendo o princípio das dores. Estamos vivendo um luto terrível, né? Perdendo amados, amadas, queridos e queridas. E mesmo assim nós vamos desobedecer aquele que pode nos ajudar, desobedecer aquele que pode nos abençoar. Querido, se você sabe que está errado, por que você insiste? Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Senhor com você. E existem coisas que você faz que te traz aflição, não tem? Existe coisa que você faz que te traz um destempero, não tem? Então, queridos, vamos jejuar e clamar hoje e aprender a obedecer a Deus e fazer da coisa certa a coisa certa. Bispo, pastor, qual que é a coisa certa? A coisa certa é aquela que está escrita aqui, ó. Bíblia Sagrada, né? Então, queridos, Davi estava cheio de boa intenção em trazer a arca, glória a Deus, cheio de boa intenção, cheio de entusiasmo, cheio de alegria, mas só que junto com o entusiasmo e com a alegria e com a boa intenção, precisamos também ver qual que é a vontade de Deus. Ou melhor dizendo, como Deus quer que nós façamos. Queridos, que você possa sempre fazer da maneira certa, que você possa fazer sempre da maneira correta aquilo que Deus pediu para você. Eu tenho plena convicção que a grande maioria que está me vendo e me ouvindo sabe discernir entre o certo e o errado, entre o correto e o incorreto. Tenho plena e total convicção e em cima disso quero orar pela sua vida. Amém, queridos? Se você puder fechar os seus olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai amado, por mais este dia de oração e jejum, por mais esse grande propósito, Senhor, de estarmos, Senhor, vencendo e crescendo no mundo espiritual, e crescendo, Pai amado, ó Senhor, tendo uma ascensão no mundo espiritual, de sabermos que quando nós orarmos, Senhor, o Senhor vai liberar. Quando nós orarmos, o Senhor vai abençoar. Quando nós orarmos, haverá o milagre e o sobrenatural. Pai, ensina esse amado e essa amada que está me vendo agora, que eles possam, Senhor, estar, Senhor, obedecendo ao Deus que é vivo. Senhor, nós sabemos que fazer a coisa errada é prazeroso também, porque coisa errada, Pai amado, nós nascemos praticamente com ela, mas, Pai, mais prazeroso ainda é ouvir, entender e viver e fazer aquilo que é a vontade do Deus que é vivo. Desde já, nós te agradecemos, Pai amado, por esta vida, por esse amado, por esse querido, em nome de Jesus. Hoje é um dia de grande paz e bênção sobre a tua vida, uma segunda-feira. Vamos em frente, em nome de Jesus. Amém e amém.